Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui que nós vamos tratar, de assuntos aí relacionados ao ocultismo. Muito boa noite para quem já está aí acompanhando essa aula. Muito boa noite para quem vai chegar aí durante a aula. Lembrando que é muito importante, para assimilar o que nós estivermos falando nessas aulas, é ter assistido aí todo o conteúdo, tá certo? Peço aí que você deixe seu like, que você se inscreva no canal. Você que quer acompanhar os conteúdos, que não podem ficar aqui liberados, torne-se membro do canal. Ao se tornar membro, me chame aí no WhatsApp, porque conforme o nível de membro que você entrar, você tem direito aí aos cursos lá da nossa plataforma EAD, tá certo? Ah, não sei qual é a plataforma, professor. hipnosefácilead.com.br. Muito boa noite aí para quem chegou aí na nossa aula. Os membros aí do canal sejam muito bem-vindos. Pessoal que é assinante anual da plataforma também seja muito bem-vindo. Então, hoje eu vou falar aí, vou fazer o fechamento daquelas aulas que nós tivemos aí dos nossos bate-papos, onde nós falamos, sobre a importância, foi uma aula aí de 1 hora e pouco, sobre a importância da consciência, né, que não é consciente. Eu acho que lá vocês entenderam a diferença de consciente e consciência, e a importância de todos os exercícios preparatórios, iniciáticos, digamos assim, lá do universo ocultista, e especificamente aí da linha, da trilha que diz respeito à gnose. Também nós vimos sobre a questão do transe hipnótico, A questão do transe, qual o propósito do transe, por que será que, todas as culturas do universo inteiro aí, elas se utilizam do transe? Por que será que todas as descobertas, todos os, digamos assim, os momentos eurecas, das grandes ideias, dos grandes projetos, das grandes invenções, elas acontecem com o sujeito em transe ou durante o sono, que também não deixa de ser, um uma espécie de transe. Nós vimos também, a questão da neurociência, que entra a questão fisiológica, que explica o transe, o que acontece, a questão do DMT, do neurotransmissor aí que libera, a questão da pineal, que é muito importante. Então, esses assuntos de transe, de consciência, de pineal, vocês têm que estarem aí cada vez mais dominando esses assuntos, porque o que vem aí pela frente nós temos que já ter um entendimento, bem amplo disso, para que a gente não caia aí em perguntas, para ter que voltar à explicação lá no início das outras aulas, tá certo? Então, o que que acontece? Mais adiante nós vamos trabalhar com a questão de elementares. E muitos desses elementares, eles, por mais que você acha que não, mas sim, tá? Ah, as cores, Vocês viram aí que eu deixei aí uma aula sobre cores. As cores, elas têm um propósito de elas existirem. Cada cor possui uma vibração tem uma frequência, e isso aí vai causar em você, quando passar pelos filtros lá do teu sistema límbico, vai aí causar, digamos assim, uma alteração no seu na sua psique, digamos assim, e por consequência, no seu organismo, no seu corpo, tá certo? Por mais que conscientemente, o teu consciente não enxerga isso, o teu subconsciente, vai trabalhar com estes suprassentidos, esses sistemas energéticos de vibração,
né, referente a cada cor. Também nós vimos que cada cor possui aí uma nota, né, uma escala numa nota musical, enfim, referente às 7 principais nós tratamos aqui. Então esse é o mundo oculto das cores. Assim como nós vamos mexer aí muito com algumas pedras dentro, né, dessa questão do ocultismo, dessa questão alquímica, nós vamos utilizar em algumas ritualísticas, algumas pedras. E essas pedras, né, elas possuem também, como as cores, uma vibração, uma energia, né? Então, essas energias de algumas pedras em específico, tá? Nós vamos utilizar também nas ritualísticas. E bem provável, eu vou deixar aí mais adiante uma aula também, uma aula do nosso curso, né? De cristaloterapia que tem na plataforma, que membros e aí, enfim, assinantes têm acesso a isso, mas pessoas que não têm acesso, eu vou deixar aqui, né, uma explicação sobre algumas pedras, não todas, né, principalmente as que nós vamos utilizar aí nas ritualísticas, vai ter só lá na plataforma ou para quem é membro, tá? Mas as demais aí, as mais comuns, eu vou deixar aí umas explicações bem interessantes aí, uma aula mais adiante, falando sobre a questão de cristaloterapia. Outra questão importantíssima, vocês viram que tudo isso, né, as cores que, enfim, a gente encontra na natureza, as pedras que estão na natureza, as árvores, tá? Vamos falar em árvores porque também nós vamos utilizar aí bastante plantas, flores, folhas, raízes, enfim, e a gente já sabe que existe muitas propriedades, né, curativas, terapêuticas, e talvez a mesma planta ela pode, né, conforme a dosagem dessa planta, ela pode te trazer um benefício, né, uma melhora, como ela pode, enfim, te destruir, te matar, né? Então tem que ter uma cuidado em utilizar isso, por isso tem que ter um conhecimento um pouco apurado quando se mexe com determinadas plantas. As árvores, né, as plantas, a gente sabe que elas se comunicam através do DMT, o mesmo DMT que nós, né, utilizamos para entrar em transe, né, que é algo endógeno, né? Estudos dizem que a pineal que libera o dimetiltriptamina, que nós comentamos na aula passada, pois então, as plantas elas se comunicam também com o DMT, ele é utilizado no universo aí, né, no reino aí das plantas para se comunicarem, elas conversam através do dimetiltriptamina. Ué, mas como assim? Como que as plantas têm DMT? Então, uma prova disso é quem utiliza aí o chá de ayahuasca, né? A gente sabe que o ayahuasca é a combinação de um arbusto, né? Do arbusto chacrona, e esse arbusto chacrona, ele tem uma das plantas que mais tem, né, concentração de DMT, e se colhida aí na madrugada, 4 horas da manhã, por aí, se eu não me engano, é esse horário, o horário que ela mais tem essa concentração de DMT. Por isso eles colhem esse arbusto, né, que tem DMT. Só que se nós ingerirmos o DMT puro, né, dessa plantinha, nós vamos, digamos assim, vamos passar mal, tá? Você vai praticamente ter quase que você vai morrer. Então, o seu corpo vai expelir, ele vai mandar isso embora. Por quê? Porque tanto importante é esse DMT que o nosso corpo, o nosso organismo, tá? Ele já vem de fábrica, digamos assim, né? Com a possibilidade de criar, né? De produzir o DMT endógeno, ou seja, dentro de nós, o nosso organismo ele produz o DMT quando necessário, tá? E o ocultismo utiliza a produção de DMT através de técnicas, ou seja, é uma excitação, é um incentivo ao organismo produzir o DMT para você entrar em transe. A mesma coisa faz a hipnose. A hipnose nada mais é do que técnicas para criar um estado específico,
quando o seu corpo estiver, né, sob esse estado, nesse momento, ele, enfim, é estimulado à produção do dimetiltriptamina. Tão importante que é isso, pois ele altera todo o funcionamento do nosso organismo. Por isso que nós temos uma enzima, a gente nasce com um mecanismo de defesa para quando nós ingerirmos DMT, que não é, né, não é, digamos assim, standard, não é nosso, endógeno, ou seja, é exógeno, é de fora, nós temos uma enzima monoaminoxidase, ela existe lá no estômago. E quando chega DMT lá dentro, essa enzima ela vai agir, né? E ela vai, digamos assim, inibir, ela vai, digamos assim, fazer você colocar isso para fora. Você ou vai vomitar, vai ter diarreia, enfim, vai ter várias reações fisiológicas. Por quê? Porque justamente é um mecanismo de proteção que nós temos para evitar ingestão de DMT externo, né? Exógeno. Só que o que acontece? Eles pegam esse arbusto e misturam com o cipó de mariri. Então, né, eles juntam esses dois, fervem. Por quê? Porque esse cipó de mariri, ele tem um antídoto. Ele tem, digamos assim, um antídoto que vai neutralizar aquela enzima que nós temos, né, que é natural de proteção. Então, esse chama-se IMAL, né? É o inibidor da monoaminoxidase que nós temos lá no nosso estômago. Então, eles vão pegar o DMT do arbusto chacrona, vão pegar o IMAL do cipó de mariri, vão misturar, vão ferver várias horas, e aquilo lá vai reduzindo e vai fervendo, e dali sai, né, o chá de ayahuasca. Então você vai beber o chá de ayahuasca e a finalidade dele é fazer você entrar em transe. E aí vai acontecer várias questões. Eu tive uma experiência e tem um vídeo que eu deixei gravado aí contando essa experiência, tá? Eu acho que até que eu vou deixar ele no final aqui, quando terminar nossa aula, eu vou deixar, né, o cardzinho dele. Se você não viu, clica lá, você vai, vai ver aí a minha experiência, né, que eu relatei com quando eu ingeri o ayahuasca. Então, o que que acontece? O ayahuasca, ele hoje, né, ele está voltado para um uso mais religioso, apesar de que a criação dele, as origens dele teve uma outra finalidade, mas com o tempo aí, né, foi entrando para esse cunho mais religioso, enfim, e por aí vai, que nós não vamos entrar nesse mérito, só estou explicando, tá, a importância do DMT, né, porque se não fosse tão importante, nós não teríamos uma enzima, um mecanismo de proteção, tá certo? Para evitar ingerirmos. Por isso que quando você toma o ayahuasca, mesmo com o inibidor dessa enzima, mesmo assim, se você não fazer uma dieta, se você não cuidar aí com o consumo de proteína e outras questões, a reação vai acontecer, mesmo assim o teu corpo ele vai tentar expelir, vai tentar, né, mandar isso embora através de vômito, diarreia, enfim, suor, várias questões, tá? Então, como esse antídoto ele está presente, o ayahuasca ele vai mesmo assim, mesmo que o teu corpo lute para mandar embora, né, vai entrar aí no teu, na tua circulação, vai atuar no sistema nervoso e de alguma forma isso aí, né, vai acelerar, vai fazer, digamos assim, o propósito de também fazer o teu próprio organismo liberar mais uma quantidade aí sim endógena do dimetiltriptamina, tá certo? E aí você entra num transe ferrado. Só que nesse momento, né, quando você usa esse DMT exógeno, vai chegar no momento que, devido às reações fisiológicas que você vai ter, você vai muitas vezes ficar, né, um pouco tenso, apavorado, você está perdendo o controle e você não consegue sair dessa situação, diferente da hipnose, que você tem um controle total, diferente da questão que a gente viu dos exercícios
que pertencem à gnose, mais do ocultismo ali, você tem o controle total. Aqui você não tem controle e você está aí dependendo somente de passar o tempo e até que esses efeitos fisiológicos sumam. Por esse motivo, você, né, entra num certo pânico e o teu corpo produz aí uma quantidade de adrenalina. E essa quantidade de adrenalina, como toda e qualquer química do organismo, ela tende a ir passando o tempo e diminuindo, né, e se dissipando. Só que a decomposição, né, o subproduto da adrenalina na corrente sanguínea gera uma outra química que é chamado adenocrome. O adenocrome, ele, né, quimicamente, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer você começar a ter visões, imagens psicodélicas. É como se você entrasse num túnel e esse túnel vai ter muitas cores, e aí que é uma questão interessante. Você vai ver diversas figuras geométricas incríveis, cores impressionantes, tudo geometricamente organizado, tudo geometricamente desenhado, como aquelas imagens, às vezes que aparecem aí, né, nas lavouras que dizem que é feita, de um dia para o outro aparece aquelas imagens lá, né, umas questões assim, você vai, né, ver isso vai passar devido, né, ao o adenocromo, ele causa essas impressões, ele faz o seu organismo, né, estar no ambiente propício para gerar essas alucinações, digamos assim, tá? E são incríveis, vai ter mandalas, vai ter, enfim, figuras geométricas impressionantes, tá? Que inclusive essas mandalas foi estudo lá do Jung há muito tempo atrás, a gente já estudou, já viu isso, já estudamos sobre mandalas também, por isso que se você colocar uma mandala e você fixar o olho, você vai estimular o teu cérebro, por quê? Porque ele mesmo cria essas imagens, né, devido aí a presença do adenocrome, subproduto aí da adrenalina, e depois isso vai passando, e aí sim, depois que passar por esses túneis, por essas figuras, por essas imagens, aí você vai ter uma experiência aí, né, que passou essa fisiologia, essa questão ruim, começa aí os benefícios, né, do chá de ayahuasca. Então, eu quero dizer com isso que é muito importante o DMT, tá? O DMT é um neurotransmissor, como eu disse, ele acelera o processo de informações, aí, enfim, não vou explicar de novo a aula passada aqui, vai lá que está lá na aula passada. E também assiste novamente, se for preciso, lá onde eu falei da pineal, porque de agora em diante, né, as aulas vão ficar mas assim, vai precisar exigir, né? Elas vão exigir que você tenha esse conhecimento de pineal, de DMT, do transe, de consciência, do aqui e agora, tá? Mais adiante aí. Então, o mundo culto que existe na natureza, tá? É o que nós vamos utilizar dentro, tá? Das nossas práticas aí, dentro das nossas práticas físicas, digamos assim, com elementares que nós vamos pegar, vamos fazer aí algumas simbologias, vamos utilizar isso com um propósito, né, de despertar, digamos assim, né, a nossa consciência, e nós vamos de alguma forma também, né, estarmos aí entrando numa espécie de transe, tá? E aí nós vamos aprender a ficar conscientes dentro desses estados para assim nós conseguirmos aí, né, iniciarmos a caminhada. Por isso que chama-se iniciação, por isso que chama-se, né, processos aí iniciáticos. E isso não é novidade, isso, né, já é comum das escolas de magias aí, as escolas ocultistas aí do mundo inteiro já há muitos e muitos anos, né? No próprio Egito
já tinha os templos do sono, né, que as pessoas iam lá para dormir, né, entravam numa espécie de transe e durante esse sono aí aconteciam curas, aconteciam descobertas, aconteciam aí revelações e muitas outras coisas. Por isso que essa questão oculta da natureza, esse universo oculto de vibração, de cores, né, de químicas que existem nas plantas, e nós vamos utilizar muitas plantas, né? Você viu que, inclusive, vai ter aí na nossa plataforma um curso explicando sobre benzimento, né? Por que benzer, como, por que que tem certos símbolos que faz, né? Por que que determinadas plantas para isso, determinadas para aquilo, enfim, vai ter uma questão aí, né, sobre é muito falado também na questão dos florais ali, mas nós vamos entrar mais fundo, né, num curso onde nós vamos trazer aí todas as definições, as propriedades das principais plantas que são utilizadas em chá, enfim, ou benzimento, ou para defumação, ou para limpeza, né, para incenso, para tantas outras questões aí, está sendo gravado todos esses cursos aí. Então seja membro do canal aí se você não é, ou, né, chame no WhatsApp aí para assinar aí a nossa plataforma, vai ter todos esses cursos lá disponíveis aí para você, tá certo? Então, essa questão do universo oculto, tá? A ciência está muito longe de chegar nisso. Por quê? Porque não vai conseguir, né? Eles vão acabar indo contra muitas teses, muitas teorias que já existem, e daí começa a complicar para o lado deles, então deixa isso de lado. Mas isso já é muito comum, né? No universo ocultista, é muito comum, é muito, digamos assim, estudado, né? Ou seja, eu não entendo por que eles brigam, né? Se você vai ver a religião quer ser dona de uma verdade, né? Falando de Deus, a ciência diz que o que existe é a evolução, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só que eu acho que se você, né, unisse tudo isso, todo mundo ia se dar bem e a humanidade ia ganhar. Por isso que um dos mais difíceis, né, exercícios que nós temos é eliminarmos os eus, os egos, né? Essas questões aí, as crenças, né? Então, essas questões aí que nós estamos trabalhando dentro dos exercícios são muito importantes justamente para você conseguir, digamos assim, não ter uma verdade única, mas sim criticar, né? Um olhar crítico, não criticar assim, mas eu estou dizendo você ter um olhar crítico, você aceitar outras verdades, não criar uma verdade, uma só, um só propósito, porque não existe, né? Todos têm a sua parcela de verdade e a sua parcela de erro. Então, pegue o que você acha que é melhor para você e construa, né? Você, como eu disse, a sua consciência é única, né? E ninguém vai te convencer de nada. Então, o convencimento tem que ser interior. Você tem que criar, né, essa percepção, esse entendimento e uma aceitação para você. Então, vai juntando aí várias informações, criando o seu universo, né, de consciência, de percepções que são relevantes para você, e o que você não achar que é importante, descarta. O importante é que vai funcionar para você do modo que você quiser, do modo que você entender, tá? Independente da sua religião, independente de tantas outras coisas, desde que você aceite opiniões de fora e não critica ao ponto de criar uma barreira e de dizer que só você é dono da verdade. Aí você não vai conseguir evoluir, porque isso é um eu que existe aí, e se você, né, não destruir ele, infelizmente você não vai conseguir prosseguir, principalmente, né, quando nós fizermos essas manipulações desses elementares, como eu disse, né, a nossa pineal, é por isso que tem que estudar todas as aulas. Nossa pineal tem os cristais de apatita e vai aí haver, digamos assim, né, um sequestro de uma energia.
E isso, às vezes, né, vai despertar em você uma certa insegurança, porque isso que eu falei lá atrás, em outra aula que nós vamos aí, né, ter que estudar e ter um preparo aí para, né, as pessoas que forem fazer isso depois, né, não terem essa dificuldade aí quando acontecer algo assim. Ou seja, tem que agir com naturalidade, tá certo? Não deixar o medo, não deixar as crenças, não deixar os eus e quando quiser aí compreender tudo que estiver acontecendo lá, basta assistir essas aulas que eu já estou falando tudo, né? Estou preparando, né? Estou preparando vocês, explicando tudo o que vai acontecer, não o que pode acontecer, mas o que vai acontecer, né? Então, para que isso não seja nenhuma surpresa, tá certo? E outra vez, né, vou reafirmar, né, e falar novamente. Se é tão importante assim, né, nós temos um mecanismo de proteção só para o DMT, porque ele é muito importante. E o DMT é um veículo, digamos assim, é um combustível, tá? É um veículo muito importante utilizado dentro, né, do ocultismo. É muito poderoso. Então, essa aula eu queria explicar a importância do DMT, que sem ele você não entra em transe. Sem ele, né, não existe, né, nem o despertar da Kundalini não é possível sem a descarga e sem o DMT, mas o DMT, né, endógeno, DMT que nós mesmos produzimos, pois o DMT exógeno, se você, né, não sabia, você, vou tomar o chá de ayahuasca, que daí ele tem o DMT e vai acontecer isso aí que o professor está falando. Vai, só que você não vai conseguir ficar, né, com a sua consciência nesse momento. Por quê? Porque isso é exógeno. Você não vai ter o controle da tua fisiologia, porque quando acontece dentro de você, endógeno, você tem controle total e a questão o teu corpo não vai se defender com algo que ele mesmo está criando ali dentro, tá? Então ele tá liberando isso porque é o momento para ele fazer. Agora, se você tomar, usar de fora, ele vai entender isso aí como uma agressão e ele vai tentar mandar embora, e ele vai ter uma guerra aí fisiológica muito grande e você não vai conseguir, acredite em mim, ter a consciência que você precisa para prosseguir com os exercícios. Tá certo? Então, ficou aí uma aula não muito extensa, mas com bastante, digamos assim, importância, né, para você compreender sobre o DMT e para você não utilizar, né, químicas ou algo externo, DMT externo, pelo menos não aqui, tá? Nos exercícios que nós vamos fazer, tá certo? Se você consagra o chá, se você utiliza ou uso terapêutico, pode continuar utilizando, tá? Mas não pode fazer isso depois com o propósito, né, de fazer as nossas práticas, que daí você não vai ter o controle, né, que você precisa, tá certo? Então, espero ter, né, contribuído um pouco mais aí com você. Deixa seu like, né? Muito boa noite a todos aí. Deixe seu like, seu nome, né? Se você é novo por aqui, deixa a cidade de onde você está assistindo isso. Uma boa noite a todos e aí até a nossa próxima aula. Valeu, obrigadão pela presença mesmo, tá? Até a nossa próxima aula. Valeu, até mais.